Olá pessoal! Não há reclamações sobre a resistência à corrosão do corpo, ele é protegido de forma confiável contra corrosão. Além disso, a pintura não é caracterizada pela fragilidade característica da maioria dos coreanos. Pelo menos na aparência, mesmo os exemplares mais antigos parecem bastante atraentes, sem inúmeras lascas e arranhões. Mas com o tempo a situação pode mudar. Afinal, os mais veneráveis representantes deste modelo datam do final de 2016. Na verdade, o Elantra ainda não tem nem 3 anos. Porém, já começaram a ser recebidas reclamações sobre o suor dos faróis, responsável pelo vazamento de seu design. Além disso, alguns proprietários reclamaram que o metal era muito fino e difícil de endireitar. Portanto, em caso de acidente, você terá que comprar novas peças de carroceria. Neste caso, desaconselhamos vivamente a compra de peças sobressalentes chinesas. Em primeiro lugar, não duram muito, enferrujam rapidamente. E, em segundo lugar, são muito difíceis de ajustar durante a soldagem, quando o carro está sendo preparado para pintura. Em geral, os técnicos das concessionárias recomendam peças de carroceria de fabricação coreana ou análogos de alta qualidade, e caros, de fabricantes famosos. Mas a maior reclamação é a falta de isolamento acústico. Muitos proprietários instalaram chunka adicionais. Além disso, existem muitas dessas máquinas no mercado. Então, se desejar, você pode até encontrar uma opção com proteção total, com revestimento nas cavas das rodas e na parte inferior. Deve-se notar que o isolamento acústico do compartimento do motor é bastante decente. Sob o capô estão dois motores a gasolina de 1,6 litros, 128 cavalos, da série G4FG e 2,0 litros, 150 cavalos vapor, da série G4NA. Ambos os motores possuem transmissão por corrente de distribuição e sistema de distribuição de válvula variável. Eles são bem conhecidos dos mecânicos do modelo antecessor e de outros carros da empresa. As unidades são geralmente confiáveis e podem consumir facilmente gasolina grau 92, desde que seja de alta qualidade. O combustível substituto tem um efeito prejudicial na confiabilidade e durabilidade dos motores. Por exemplo, o uso de gasolina ruim leva ao entupimento do coletor de admissão, o que será indicado pela rotação flutuante do motor. Ao mesmo tempo, as velas e bobinas de ignição, o sistema de potência e os bicos injetores sofrem. Mas o mais importante é monitorar a condição do conversor catalítico. Assim que sentir que começa a apresentar os primeiros sinais de desgaste, substitua-a por uma peça nova. O fato é que o catalisador, que parecia bastante semelhante, é destruído por dentro, seus favos de cerâmica se desintegram em pequenas frações e poeira, que são sugadas de volta para os cilindros. Assim, ocorre um efeito mecânico no espelho do bloco de cilindros, a compressão cai, inicia-se o consumo de óleo e o motor é submetido a grandes reparos. E você terá que gastar quase uma quantia de 6 dígitos nisso. A propósito, a unidade de 1,6 litros é vista com mais frequência nisso. Por volta de 100 mil km, os motores começam arranho, as juntas das tampas das válvulas, as vedações do virabrequim e do eixo de comando, bem como várias vedações e vedações vazam. Sensores de posição do eixo e de marcha lenta, sondas lambda e outros itens eletrónicos na forma de relés e fusíveis falham. O gerador e o starter duram um pouco mais. Recomenda-se atualizar a correia de fixação a cada 60 mil km. Não existem regulamentos propriamente ditos para a manutenção de transmissões manuais. No entanto, os técnicos de serviço recomendam a atualização do óleo da transmissão manual a cada 90 mil km. Embora seja improvável que isso salve a unidade da falha prematura dos sincronizadores de segunda e terceira marchas. Este problema tem sido comum em outros modelos Hyundai desde 2011. Os coreanos afirmam que reforçaram o design da caixa, mas em algumas máquinas esse defeito ainda ocorre ocasionalmente. Após mais 150 mil km, a alavanca de câmbio fica solta. A correção do defeito exigirá uma intervenção barata usando um kit de reparo barato. Mas a transmissão automática de seu próprio projeto é incondicionalmente confiável. Ele foi instalado em carros Hyundai e Kia por quase 10 anos e, durante esse período, todos os problemas congênitos da transmissão automática foram curados com sucesso. O principal é não se esquecer de trocar o óleo da transmissão a cada 60,000 a 90,000 km, e também tentar evitar manobras excessivamente bruscas e não deixá-lo escorregar por muito tempo na lama ou na neve, e você ficará feliz. Mas a suspensão parece ter sido criada especialmente para uma condução ativa e agressiva, por isso se caracteriza por uma rigidez excessiva.
Por um lado, este facto beneficia apenas os condutores ambiciosos, mas por outro lado, nem todos os condutores médios ficarão satisfeitos com uma suavidade de condução tão baixa. Além disso, o chassi denso quebra rapidamente os rolamentos das rodas, juntas esféricas e blocos silenciosos. Embora o custo das peças de reposição do Hyundai Elantra seja bastante razoável e a vida útil das peças não seja menor que a dos concorrentes. Os materiais consumíveis são amortecedores e buchas estabilizadoras, que duram em média 20,000 a 45,000 km. Junto com eles, quem se imagina Schumacher costuma atualizar os rolamentos das rodas. Mas os pilotos sem ambições de corrida recorrem ao serviço para substituí-los com 2 a 3 vezes menos frequência. Os amortecedores podem suportar centenas de milhares de quilómetros. A mesma quantidade é medida aproximadamente para as juntas esféricas. Deve-se notar que a durabilidade das peças da suspensão depende não apenas do estilo de condução, mas também da qualidade original dos componentes. Assim, o sedã tem discos de freio bastante fracos, que deformam após várias frenagens no piso. Embora, novamente, sejam principalmente os motoristas de jogos de azar que gostam de festas que reclamam disso. Ao mesmo tempo, você terá que desembolsar as pontas de direção, que se desgastam após 20,000 a 40,000 km. Sim, e o REC pode bater 50.000 km, mas ainda não existem estatísticas completas sobre equipamentos elétricos. Por um lado, a parte elétrica do Elantra não é particularmente complicada, o que, em geral, não é ruim, mas por outro lado, o carro ainda é jovem o suficiente para desenvolver problemas crónicos. No entanto, falhas no sistema ocorrem periodicamente, sensores de estacionamento e unidade de controle dos vidros elétricos funcionam mal e, em versões caras, o sistema multimídia às vezes congela. Pequenas coisas, claro, mas irritantes. Mas eles são reparados de forma barata e até gratuitos na garantia. Resumindo, o Elantra está praticamente livre de problemas. Isto se deve em parte à relativa juventude do modelo. Embora devamos prestar homenagem à Hyundai, cujos carros melhoraram muito recentemente em termos de qualidade e confiabilidade. E o Elantra não é exceção aqui. E se as finanças permitirem, recomendamos perguntar o preço das versões pós-reestilização do sedã, que já sofreram de doenças infantis. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.